Oi, 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 gente. Hoje eu vim aqui contar tudo sobre esse dia, o dia desse resgate da filhotinha e a mãezinha que encontrou ela na minha casa. Vocês pediram muito e eu vim aqui pra contar toda a história, o que aconteceu no dia desse resgate e após esse resgate, gente. A história é longa, vou deixar aqui tudo bem resumido pra não ter que fazer vídeo 2, vídeo 3. E já começo dizendo que essa história foi em 2024, como eu coloquei lá na legenda. Eu tenho um dos meus vídeos aqui. Como eu coloquei lá na legenda, foi em 2024. Eu voltei com atividades aqui no TikTok e recentemente eu postei e viralizou que aconteceu tudo isso e as pessoas estão querendo saber o fim dessa história. Então eu vim contar tudo, vou deixar fixado aqui no meu perfil para todos que chegarem conhecerem e saberem do fim dessa história. Vamos lá? Então, gente, esse vídeo do resgate foi um vídeo que eu quis colocar aqui no TikTok. Eu não estava mais usando o TikTok, então ele apareceu para mim como uma recordação no meu celular. E como eu estava querendo voltar pro TikTok, para voltar a fazer vídeos aqui, eu falei, vou deixar guardado. Eu quis deixar o vídeo guardado no TikTok, tirar do celular, porque foi lembranças, não sei nem onde que estava. E aí eu falei, vou deixar no meu TikTok como lembrança, né, que vai ficar lá. E aí aconteceu de viralizar, e as pessoas, assim, se emocionaram com a história e ficaram curiosas do desfecho, né, do que aconteceu com a mãezinha, com a filhotinha, se eu fiquei com elas, enfim, esses questionamentos e essas dúvidas que surgiram devido a essa história. Então, o que eu quero contar aqui é que no dia desse resgate, foi um sábado, no final de tarde, eu tava indo pro supermercado, quando eu avistei a filhotinha, e só tinha ela. Eu olhei aquela filhotinha assim, eu falei, gente, não é possível estar perdida. E como eu já fiz outros resgates de animais de rua, né, eu sempre, quando eu podia, quando aparecia, surgia pra mim, eu resgatava e conseguia donos. Então, na hora, eu pensei, nossa, um filhote vai ser muito fácil, eu vou pegar ela pra mim, vou levar pra casa e vou tentar achar um dono, porque eu já estava com outros animais dentro da casa de resgate e eu tenho os meus. Então, assim, eu gostaria de ficar com todos, mas não posso. Quem resgata aí, quem ama bicho, sabe como é que é, a gente se apega e tudo, mas nem sempre a gente pode ficar com todos. Então, eu levei ela pra casa, e no dia eu cuidei dela, fiquei com ela. E no dia seguinte, no domingo, era muito cedo, gente. Eu não lembro se era 5 e pouco, 6 e pouco também, eu sei que era muito cedo. A cachorrinha dentro de casa começou a latir de uma forma, e a chorar, e a chorar. E aí eu escutei, eu reparei que não era só ela, tinha um latido do lado de fora. Eu falei, gente, tem um cachorro no portão. E quando eu abri a minha porta, pra abrir os outros portões, a filhotinha, saiu disparada até o portão. Quem chegou aqui pelo vídeo do resgate sabe do que eu tô falando. E aí foi a hora que ela saiu correndo disparada na minha frente e aconteceu aquela euforia toda que vocês viram no portão. Aí, na hora, eu falei, não tô acreditando. Eu falei, gente, eu não tô acreditando, não é possível que é o pai. Eu pensei assim, será que é o pai? O pai vai buscar a filha. E aí eu voltei pra pegar meu celular, voltei pra casa pra pegar meu celular. E saí filmando. Quando eu cheguei lá na frente, aí teve os lambejos e tudo, aquela euforia toda, aí eu vi que era fêmea, que era a mãe. Eu falei, a mãezinha vai buscar. Aí eu falei, gente, eu fiquei muito emocionada também no dia, eu não tava acreditando no que tava acontecendo. E aí as pessoas me perguntaram por que eu não coloquei a mãezinha pra dentro, por que eu não saí com a filhotinha pro lado de fora do portão, deixei ela livre, fiquei com aquela coleira. Teve esses questionamentos, né? De primeira instância, eu não coloquei a mãezinha pra dentro, porque na minha cabeça é o seguinte, é um animal que eu não conheço, é um animal que estava na rua, eu não sei se tem dono, se é de rua, enfim, eu poderia colocar pra dentro e eles se estranharem, meu cachorro estranhar ela estranhar meu cachorro, e eu tenho um problema muito maior. Então eu resolvi, mesmo com medo, sair com ela para fora do portão, para que elas se conhecessem ali, que eu já vi a semelhança, né? Era bem grande, falei, é a mãe. Pra acontecer tudo isso, ela encontrar, assim, foi a mãe. Né? E ela deve ter passado a noite procurando a filhotinha e encontrou, gente. Então esse dia foi um dia, assim, marcante pra minha vida, de todos os resgates que eu fiz. Tem histórias lindas de resgate. Se vocês quiserem, eu vou até postando aqui os outros resgates que eu fiz, de gatinho. É muita história, sempre tem uma história por trás de cada animal, né? Então, essa é a da Pafu, né? Que a mãezinha encontrou ela. E aí, gente, eu deixei elas ali se cheirarem, conhecerem. Eu não tirei a coleirinha da filhotinha, porque ali tinha uma avenida. Então, eu tive tanto trabalho para resgatar ela e num segundo eu poderia perdê-la. Então, eu não quis arriscar de tirar o peitoral ali na hora. E aí veio a outra dúvida, que também surgiu na minha cabeça no dia. Será que não tem outros filhotes? E aí eu pensei, conversei com a minha mãe, né? E vamos andar pelo bairro. Pra gente ver se elas não têm dono, que de repente elas têm, enfim, a filhotinha deve ter escapulido do portão, a mãezinha veio atrás, talvez elas tenham acesso de voltar pra rua, porque tem gente que faz isso, né? Mas não tinha nenhuma coleirinha nem nenhuma das duas. Aí resolvi andar pelo bairro pra ver se eu encontrava alguém. Era um domingo de manhã, não tinha muita gente na rua. E aí, as poucas pessoas que eu encontrei, algumas me esclareceram a história. Enfim, a Benedita, que é a mãe, ela realmente era uma cachorra de rua, tá? Era a população ali do bairro que alimentava ela e tudo mais. A Benedita, voltando um pouquinho à história, a Benedita, quando eu resolvi andar com elas pelo bairro, eu fui deixando ela aí. A Benedita ia, eu ia com a filhotinha com a guia, na guia, né? Tipo, meio que seguindo ela. Então, ela foi entrando bem pra dentro do bairro. E eu fui seguindo, e aí é por isso que as pessoas conheceram ela, sabem da história dela. Então, ela foi voltando pra onde ela ficava. E aí, naquele momento, as pessoas foram me falando algumas coisas. E aí, eu descobri que a Benedita, sim, a mãezinha, ela teve outros filhotes, gente. E esses filhotes, alguns morreram. E outros ali, o pessoal ali da população mesmo, pegaram, adotaram, levaram pra casa. Mas, pelo que eu sei, só restaram as duas, né? A mãezinha e a Pafu, que é a filhotinha. Só ficaram as duas. Então, quando eu descobri isso, eu voltei com elas pra casa. E aí que entra toda a história por trás do vídeo, né? Após esse vídeo. Eu fiquei com elas na minha casa e eu tive um certo medo de colocar elas junto com os cachorros de resgate também. Então, eu tinha que fazer a adaptação. Por mais, assim, a mãe, gente, a mãe é um doce de animal. Um animalzinho, uma cachorrinha assim, muito meiga, muito doce, boazinha demais, né? E a filhotinha também maravilhosa, mas era pra virar. Bichinha terrível. Mas o que eu fiz? Na minha casa tem uma varandinha externa, coberta, tudo bonitinho. Então tinha um sofazinho, elas dormiram ali naquele sofazinho, até eu fazer a adaptação. Elas ficaram comigo em torno de uns 15 dias, 20 dias, não lembro ao certo, mas não foi um período tão longo.
Então, dentre os contatos que eu tinha para divulgar elas para adoção, eu não estava conseguindo a adoção das duas juntas, né? E aí que entra a pergunta: você ficou com as duas juntas? Né? Entra essa pergunta que muitos fizeram: o que aconteceu com a mãe? Eu tentei fazer a adoção das duas juntas, porém, as pessoas só queriam uma filhote. E eu não quis. De todas os adotantes que apareceram, foram ótimas pessoas. A Pavu, a filhotinha, ela ia ter lares, tenho certeza, amorosos, com pessoas que iriam cuidar muito bem dela. Porém, eu não queria deixar a mãe. Gente, o que eu ia fazer com a mãe sem a filhote? Eu fiquei questionando, gente, ela deve ter procurado a noite toda. E aquilo me doía o coração. E aí a mãezinha, ela não queria ficar dentro de casa, ela queria ir pra rua. Mas elas ficaram lá comigo. E aí, quando eu contando a história para um, para outro, eu contei com uma amiga. E essa amiga resolveu adotar as duas juntas. Então, gente, eu não adotei elas. Foi uma amiga minha que adotou as duas juntas. E eu fiz o vídeo da parte 2 de hoje, né? De como elas estão hoje com a minha amiga. E elas estão muito bem cuidadas. Né? Essa minha amiga, eu falo amiga, mas ela era minha cliente, né? De compras. Então, eu morava ali perto do meu trabalho e ela morava próximo ao meu trabalho. Então, era muito. A gente, né, se via sempre, todos os dias praticamente. Então, eu tive esse contato e ela resolveu adotar as duas. E elas estão super bem. Eu não moro mais nesse bairro, nem trabalho lá, né? Eu mudei de 2024 pra cá, aconteceu muita coisa, me casei. Opa, eu mudei de residência. Vem cá, meu filho. Eu mudei de residência. Então, assim, eu não tenho mais esse contato de ver sempre as cachorrinhas. Mas eu pedi o vídeo pra minha amiga, ela me mandou e tudo. Ela não tem rede social, gente. Mas, assim, é uma pessoa muito boa, que já fez vários resgates. E, resumindo pra vocês, elas estão bem, elas estão juntas, elas não foram adotadas separadamente, né? E, graças a Deus, elas estão super bem. Eu agradeço pelas mensagens, pelo apoio, pelas orações, né? Quem gosta desse tipo de conteúdo, de animaizinhos, coisas do cotidiano, sobre resgate, é o que eu tenho postado aqui, que eu vou postar aqui. Quem quiser ver esse tipo de conteúdo, pode me seguir, tá? Fica à vontade. E do mais é isso. Espero ter esclarecido tudo pra vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.